Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Estamos dando início a mais uma aula e nesta aula de hoje nós teremos então como tema a globalização. O que vem a ser globalização, né? Quais são os conceitos que está por trás desse termo? Quando que surgiu? Quais foram as características, os fatores que contribuem aí para esse tema que nós vamos discutir nessa aula de hoje? Então, globo, né? Então, é essa coisa da Terra, né? E a lisação, né? Seria essa ação que esse globo, né, desenvolve, né? Através da aproximação, né, através da diminuição do distanciamento, né? Então, tudo isso, né, de um sistema tecnológico, de uma sociedade capitalista, né? O advento da internet, então tudo isso faz parte dessa ação, né, desenvolvida aqui no globo terrestre. Então, com o desenvolvimento tecnológico que foi desencadeado, né, aí lá durante o século XV e XVI, através das grandes navegações, em que os europeus então começam a ter contato com outras culturas, já se tinham aí, né, historicamente, as primeiras ações, né, do que vinha a ser globalização. Né? Então, hoje, para você conhecer uma cultura, para você saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, basta você acessar a internet, basta você conectar com a internet, que o mundo está diante dos seus olhos. Então, isso é a globalização. Né? É uma das características, um dos elementos aqui desenvolvido, né, pela globalização. Então, nós vamos lá, vamos ver conceitualmente, né, o que vem a ser globalização ou mundialização. Né? Tanto é que agora, nos últimos tempos, não tem se usado mais muito o termo globalização, e sim mundialização. Né? O mundo está se tornando uma única grande nação. Então, a globalização ou mundialização, gente, ela compreende o processo de integração mundial, né? Esse processo de integrar a população mundial em um único grande bloco, né? Em um único grande continente. A intensificação que aconteceu isso nas últimas décadas, principalmente, gente, advindo aqui da esfera econômica, tá? Inclusive econômica que tá acentuado errado, tá, gente? Mas tendo como base a liberação, então, das economias dos países. E um dos grandes líderes aí desse processo de globalização, gente, é os Estados Unidos, né? É a presença dos Estados Unidos aí, né, como fortalecimento, né, desse elemento de globalização, que também é chamado de aldeia global ou de mercado comum global. Né? Nós vamos ter aí, né, nesse processo de globalização, gente, as quedas alfandegárias. O que são as quedas alfandegárias? É a diminuição nas taxas de importação e exportação. Nós chamamos, então, de mercado global. Esse mercado global é desenvolvido, então, pelo sistema capitalista. Então, gente, hoje, né, tem uma tendência de homogeneização cultural. O que é homogêneo? Homogêneo é único, né? Se tornando aí, né, praticamente uma cultura hegemônica, né? Então, hoje a música, o cinema, o vestuário, a alimentação, né, ela tem se tornado um único grande mercado, né, comum. Hoje é possível, gente, através da internet, você comprar produtos do mundo inteiro. Né? O que possibilitou isso? Essas características, a queda das taxas alfandegárias e do crescimento de globalização, né, de uma única grande economia. E aí, gente, nós temos então a descentralização e a desnacionalização das economias, né? Então, você tem aí as grandes multinacionais, né, que era apenas algumas centenas de milhares nos anos 50, hoje já chega a mais de 40 mil, né, empresas multinacionais.
Nós temos aí a Coca-Cola, que é uma grande, né, multinacional, a Nike, o McDonald's, né, que vem se tornando então uma única grande empresa, né, a nível mundial. Costuma-se dizer, gente, que hoje há internet, mas não há estrada, né? Que tem estados e países que não têm estrada, mas já têm acesso à internet. Tamanho é aí o grau, né, de globalização, né? Tamanho é a esfera aí de uma sociedade globalizada, né? Então a tecnologia, né, ela tem tomado conta, né, do mundo inteiro, né? Tem se vivido aí uma grande revolução tecnológica. Então, gente, o baixo custo e a maior velocidade nos fluxos de informações e mercadorias ao longo do processo aqui, desde o descobrimento até aqui a década de 70. Então, nos anos de 1500, gente, o mundo era enorme, as distâncias eram longínquas. Depois, no século XVIII, né, no ano de 1700, né, já houve uma diminuição das distâncias. No século XIX, ainda, né, menor. Depois, no século XX, no século XXI, né, nós temos ainda, né, um grão de areia aqui com relação aos distanciamentos. Então, de 1930, o minuto da ligação internacional 10 vezes mais cara do que é hoje. Nos anos 60, 25 milhões de pessoas viajaram para outros países. Hoje, gente, é cerca de 400 milhões de pessoas viajam para outros países. O que contribuiu para isso? O aumento da tecnologia de transporte e a diminuição nos valores, né? Então, isso contribuiu para esse acesso aí. Então, como eu disse para vocês, gente, ao longo do tempo foi tendo as etapas de globalização. Então, nós vamos começar pelo ponto de partida, né, que foi aqui o processo de globalização, até chegar aos dias atuais. Então, o ponto de partida, gente, foi as grandes navegações marítimas que aconteceu lá no século XV, né? Então, o mundo até o século XV, gente, restringia-se à Europa e à África e um pedacinho da Ásia. Isso até 1500, né? 1500, final de 1500, início do século XVI, o único lugar que se conhecia era esses três grandes partes aqui que eu dizia para vocês dos continentes. A partir do século XVI, o mundo, né, foi se tornando cada vez menor por causa das grandes navegações marítimas. Então, isso contribuiu para, né, a descoberta de outras rotas, o distanciamento diminuiu, e depois, mais tarde, a Revolução Industrial no século XVIII, né, deu um impulso na Revolução Industrial. O mundo, então, que caminhava ao ritmo de um galope de cavalo, agora, gente, acelera com as máquinas a vapor, né, por causa do processo de Revolução Industrial. A Revolução Industrial, gente, se deu com a descoberta de novas fontes de energia, né? Então, as novas fontes de energia descobertas, aí no século XVIII, contribuiu para, né, o processo de Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial, gente, teve início na Inglaterra, em meados do século XVIII, espalhou-se durante a segunda metade do século para outros países da Europa. A invenção e o uso de novos sistemas de transporte, como ferroviário, locomotivas a vapor, navios a vapor, essas invenções eram para suprir a necessidade de transporte de mercadorias em larga escala, né? Então, o surgimento dessas tecnologias foi surgindo para suprir a necessidade, né, de abastecimento em grande escala dos produtos que eram, né, produzidos aqui pela indústria. Foi a fase, então, de uma transição do sistema de produção artesanal para o industrial. Então, a Revolução Industrial ela representou o sistema de produção artesanal para o industrial. Houve a invenção de máquinas movidas a vapor, os trabalhadores nas fábricas recebiam salários baixos,
enfrentavam péssimas condições de trabalho e não tinha direitos trabalhistas. Essa era a situação dos trabalhadores aqui durante o período de Revolução Industrial. Por isso que, em um dado momento, gente, houve revoltas trabalhistas, porque eles não aguentavam mais as cargas horárias e os baixos salários. Houve o uso da mão de obra infantil, a mão de obra feminina com salários baixíssimos, mais baixo ainda do que o dos homens, a procura de matérias-primas e mercados consumidores na África, na Ásia, através do chamado neocolonialismo, né, no processo de nova colonização. E aí nós temos aqui, gente, algumas das imagens, né, dessa realidade que eu disse para vocês, das crianças, né, das mulheres trabalhando aí nas máquinas, né, durante esse processo de revolução industrial. A segunda fase aqui, né, do processo de revolução industrial teve o início nos Estados Unidos no final do século XVIII e no começo do século XX. A criação e o uso de novas tecnologias, né, como exemplo aqui os veículos automotores, os aviões, carros, autocarros, né? Então houve um aperfeiçoamento, né, aqui principalmente nos Estados Unidos, desse meio de transporte. Houve um significativo aperfeiçoamento nas tecnologias usadas aí nas máquinas industriais que se tornaram mais eficientes e eficácia. E aí, gente, houve então nos Estados Unidos um boom, né, dos automóveis, né, o meio de transporte aumentou, né, e os carros foram sendo produzidos aqui em grande escala. O sistema de produção mais eficiente, maior resultado de produtividade aqui, baixo custo, como, por exemplo, a técnica desenvolvida pelos irmãos Ford, né? E aí do carro surge, então, o carro com a marca de Ford. O uso do petróleo e da energia elétrica como fonte de energia, né, vai se tornando aí, então, o uso do automóvel, né, como eu disse para vocês, o descobrimento de novas tecnologias de fonte de energia contribuiu para o desenvolvimento dos automóveis. Os avanços na área de telecomunicação, como o caso do telefone e do rádio, né, contribuiu aí para esse processo de revolução industrial e desenvolvimento da tecnologia. Agora nós vamos ver, então, a terceira fase da Revolução Industrial, que aconteceu, então, liderada pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX e até a fase que vivemos atualmente. A introdução de novas fontes de energia, como a energia nuclear e fontes de energias renováveis, o desenvolvimento e o início do uso da informática, principalmente por empresas empresas governamentais, quase que não sai, empresas ligadas ao governo, e posteriormente o crescimento, deu um branco agora, gente, e a democratização da internet a nível da população e aqui entre as pessoas. Isso é a rapidez de explicar o conteúdo, aí vai dando branco. Uma melhoria das condições de trabalho, né, vindo das revoltas trabalhistas. Houve, então, os direitos trabalhistas, a carteira assinada, e houve também, gente, um fortalecimento no sistema capitalista. O crescimento econômico do Japão e da Alemanha passaram a figurar, então, como potências econômicas na segunda metade do século XX. O desenvolvimento da genética e da biotecnologia, gente, como recurso aqui, né, na área médica, e o fortalecimento da indústria de medicamentos. Nós vamos ter, então, o desenvolvimento da globalização. Com o fim da Guerra Fria, né, a Guerra Fria, então, foi o berço, né, da globalização moderna, trouxe, então, um novo cenário aqui na economia e na forma de produção aqui, gente, lá no sistema de produção. Né? Então, nós vamos ter aqui uma engenharia industrial, né, uma
uma fusão da biologia, da engenharia e da química. Nós vamos ter, então, a engenharia bioquímica, a bioquímica biológica molecular e a química industrial. Então, o sistema de melhoramento de genética dos grãos, né, e aí a biotecnologia e o sistema de clonagem contribuiu aí, né, para um desenvolvimento na área de produção de alimentos. E houve, então, a ampliação, né, dos mercados, surgindo, então, a bioinformática e o crescimento aqui no comércio, né, na biogenética de carne, de grãos, né, na produção de alimentos. No final do século XX e começo do século XXI, gente, nós temos, então, o desenvolvimento da internet. Quem um dia ia imaginar que nós estaríamos dando aula online? Acredito que esse seria, então, o maior medo de todo mundo, né? É que esse dia chegasse, né? Então, o grande medo da população era isso, né? Então, no início dos anos 70, surgem, então, as preocupações com o meio ambiente. Então, a preocupação com o aquecimento global, o efeito estufa, o desmatamento, a extinção de espécies de animais, o buraco na camada de ozônio, tudo isso, gente, acelerado com o processo de globalização. Acredita-se, gente, que a globalização ela tem sido aí um dos grandes responsáveis, principalmente na primeira fase, da destruição em massa do meio ambiente. O aumento da importância, né, de países emergentes no cenário global, como o caso da China, a Rússia, o Brasil e a China e a Índia, né, dos países chamados de BRICS, né? Nós tivemos, então, uma redução dos postos de trabalho com a automoção, então, com o advento da tecnologia, principalmente no campo, houve uma substituição da mão de obra. A internet vai causando, então, um grande desemprego. Esse é um dos lados maléficos, né, da globalização. Empresas vão para outros países, principalmente os países mais pobres e os países onde tem incentivo do governo. A extinção de algumas profissões e o surgimento de novas profissões. E aí, gente, nós vamos tendo um planeta extremamente esgotado, né, que vocês podem observar aí. E aí a gente pode associar, gente, essa imagem com o vídeo que eu passei para vocês, história das coisas, né, como as coisas vão surgindo e como o capitalismo vai ganhando força com o processo de industrialização e com o surgimento da tecnologia. Os anos 90 é considerado, então, como a década da globalização, porque nós temos, então, em 89, a queda do Muro de Berlim e a fragmentação da União Soviética, né, em 91. A globalização, então, ela mostra a sua cara. E aí nós vamos ter a presença, por exemplo, de uma das grandes multinacionais em diversas partes do mundo, como é o caso do McDonald's, da Coca-Cola, né, a presença dessa marca aí, né, em vários cantos do país. E aí o mundo vai se tornando, então, a chamada aldeia global, né? O que é uma aldeia global? Uma aldeia global, gente, é onde não existe nenhuma barreira, onde não existe nenhum muro, onde não existe nenhum distanciamento, né? Igual numa aldeia indígena, por exemplo. Numa aldeia, gente, as coisas são o quê? Tudo próximo, não existe barreira, não existe desconhecimento, não existe distância. Então, o conceito de aldeia global, gente, encaixa nesse contexto porque está relacionado com a criação de rede de conexões, né? Então, a internet é essa chamada rede de conexões, que diminui as distâncias, né? As distâncias vão se tornando mais curtas, facilitando aí as relações econômicas, as relações culturais, as relações sociais vão se tornando mais rápidas e mais eficientes, como nós podemos observar mais uma vez, né? O vírus, né? Rapidamente, né? Em menos de um ano, o vírus, né, se tornou uma das maiores tragédias, né, do século XXI, da humanidade. Os computadores e a internet vão se tornando inteligência artificial,
vai ganhando impulso no processo de globalização. Hoje, gente, o que é inteligência artificial? Quer dizer que o computador passa a pensar por si só, não precisa, né, da mão humana para produzir conhecimentos, para produzir dados, né, de informações. A globalização, então, está associada a uma aceleração do tempo, né? Hoje nós temos aí a noção de que o tempo está passando muito rápido e é a tecnologia que dá, né, essa ideia para a gente. Hoje a gente pode carregar a tecnologia nas nossas mãos, né, aqui através do celular. Quem que ia imaginar que um dia nós íamos carregar a internet nas nossas mãos, né? E aí, gente, o que acontece? Tudo muda mais rápido e o deslocamento também vai se tornando mais rápido. O espaço mundial vai ficando o quê? Integrado, né? Hoje você já faz aí uma viagem de um lugar para o outro com maior rapidez. Não há economia globalizada sem telecomunicação, né? Porque hoje, gente, né, tudo é online. E, gente, nós vamos chegar a um dado momento em que o dinheiro irá desaparecer totalmente. Né? O dinheiro, ultimamente, já está escasso. Né? Hoje, qualquer banquinha, qualquer lugar, você já paga aí R$ 2 com cartão, né, R$ 3. Né? Então, o dinheiro vai se tornando cada vez mais escasso, né? Tendo em vista que dinheiro é uma grande contaminação de bactérias. Né? Então, não há economia globalizada sem telecomunicação, sem computadores, sem satélites, sem transporte aéreo de massa. O novo mundo global, gente, está desenvolvendo tão rápido que as fronteiras elas vão diminuindo, né? As distâncias, as fronteiras, né, com outro país vai se diminuindo. Algumas das principais características da globalização, gente. A mundialização da economia. Então, hoje eu posso investir em qualquer país, posso comprar coisa de qualquer país. A fragmentação das atividades produtivas nos diferentes territórios e continentes. Né? Então, hoje já se produz, por exemplo, soja em várias partes do mundo, já se produz carne em várias partes do mundo. A desconcentração do aparelho estatal, né? Aí os órgãos estatais vai se tornando privados, a expansão de um direito paralelo ao Estado, seria então, né, o grupo de narcotráfico, a prostituição, o tráfico de drogas a nível mundial, né, que seria então a criação de um Estado paralelo, né? O crime cibernético seria então a criação desse Estado paralelo. A internacionalização do Estado, a desteriorização e a reorganização do espaço de produção. Né? Então, aqui nós temos nessa imagem, né, aqui, né, esse desterritorialização e reorganização do espaço de produção. Hoje, gente, você já pode trabalhar numa grande multinacional da sua casa, né, que é o chamado home office, né, que é a criação desse estado, né, desterritorializado. E aí, gente, a internet ela tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo do avanço da internet, gente, é o quê? É o fácil acesso a qualquer ponto do planeta, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, a divulgação de descobertas e trocas de informações importantes a nível científico, de fácil utilização, a divulgação de notícias e acontecimentos importantes para a humanidade, alertas e pedidos de ajudas internacionais, a aprendizagem, fácil acesso à cultura, a disponibilidade de todo tipo de informação. E a desvantagem da internet, gente, é a má utilização das informações, a utilização de desenvolvimento tecnológico científico para a pirataria informática, redes de pedofilia, organização de grupos terroristas, perca de privacidade, perca de diálogo verbal, trocas de ideias e informações entre as pessoas. Né? Então, esse contato verbal, esse contato pessoal vai diminuindo. É aqui, né? Eu tenho um contato com vocês. Eu estou dando aula aqui sozinho, mas eu estou ligado, né, por vocês através de um sistema de rede. Eu estou aqui, gente, todo cercado, né, por um ambiente de tecnologia. Então, eu tenho aqui, ó,
eu tenho a iluminação, né, que eu uso aqui como tecnologia, eu tenho o meu celular, eu tenho o mouse aqui, que eu estou todo cercado, né, por esse ambiente tecnológico. Eu estou conversando com vocês aqui através de uma webcam, utilizando uma aula virtual. Então, tudo isso, gente, os sinais dos novos tempos, né? É os sinais aí da nova internet. E aí, gente, nós temos aqui uma sátira, né, com relação a agora, né, eu entendi o que é globalização. Então, o melhor jogador de futebol da Escócia é um japonês. O melhor lutador de sumô do Japão é um mongol, né? Então, quer dizer que hoje, para você ter um ícone, né, no futebol, na música, no teatro, não precisa mais você ser original daquele país, né? Assim como tem jogadores, por exemplo, aqui, que não é 100% brasileiro, né? E aí, gente, a globalização ela vai criando também o culto ao dinheiro, né? Hoje se perde a vida por qualquer quantidade de dinheiro. Então, tem esse lado colateral aqui do sistema de globalização, que é essa perversidade, né? As pessoas vão se tornando perversas por causa do dinheiro, né? Por que hoje nós não temos vacina para todo mundo? Porque nós temos um desgoverno aí que é perverso, né? Que não está preocupado com a grande maioria. Então, nós temos uma concentração generalizada das riquezas nas mãos dos Estados Unidos, do Japão e da União Europeia, 20% da população mundial e 75% das riquezas, o aumento vertiginoso da pobreza, então cerca de 1,5 bilhões com menos de $1, né, menos de €1 por dia, né, então nós vamos ter aí o quê? Um crescimento cada vez maior da desigualdade. E o aumento das dívidas externas dos países emergentes, vão crescendo assustadoramente. E a desigualdade social, né, vai gerando aí um grande número. A massificação da cultura, a ridicularização do diferente. Como nós estamos vivendo aí, por exemplo, uma sociedade de Big Brother, então é muito fácil uma pessoa se tornar herói e vilão ao mesmo tempo. Protestos anti-globalização, né, com o aumento da radicalização, a questão da presença do terrorismo, a intolerância com o diferente, a intolerância com o estrangeiro. E aí nós vamos ter espalhado pelo mundo vários projetos, né, aliás, protesto, né, anti-globalização, espalhado pelo mundo afora. Aí nós temos, então, algumas imagens desse contraste, né, que é a globalização. Né? Nós temos aqui uma sátira de um homem que vai a cavalo comprar um sanduíche no McDonald's. Nós temos aqui crianças, né, do Oriente Médio, né, cercado por um monte de lixo. Nós temos a Coca-Cola, né, presente aí num país de desnutrição e a questão da obesidade está muito presente. Então, nós temos aí uma desigualdade na globalização muito grande, né? Nós temos aí, né, a pobreza muito grande, né? É muito nítido você ver aqui nessa imagem a pobreza ao lado da riqueza, e aí você tem o acesso, né, muito próximo à internet, né, você tem aqui a pobreza, né, muito próxima, né, a essa questão advindo da globalização. E aí, gente, nós não podemos se esquecer de incluir o Brasil aí nesse processo, né, de desenvolvimento da tecnologia, né, da globalização, né? Nós devemos, então, fazer uma reflexão com relação ao Brasil nesse cenário, né, de globalização, de desenvolvimento da tecnologia. Né? Então, nós temos aí, né, um grande grupo de pessoas massificada, né, aí com a globalização, com a questão da intolerância, né, da desinformação, né, porque assim como nós temos aqui, né, o aspecto positivo da educação, a gente também tem pessoas que
desinforma as outras, né? E aí vai criando pessoas, né, que pensam pela cabeça dos outros. E aí a globalização, então, gente, ela não é um fenômeno novo, né? E ela não é um fenômeno, né, que ela vai atingir só os países da Europa, mas o Brasil, né, aí vai ser atingido, né? Nós só lembramos das grandes navegações realizadas pelos portugueses, espanhóis, e veremos então que até o mesmo a descoberta do Brasil já é, né, um desse processo, um desses elementos, né, de integração global aí, né? Só que naquela época não se utilizava esse termo ainda, mas já era, né, uma ideia, né, de integração global. A Europa estava, né, e o restante do mundo estava integrando aí com relação ao descobrimento do Brasil. No Brasil, gente, o processo de globalização ela ficou mais aqui, mais forte durante aqui do governo do JK, né, do Juscelino Kubitschek, que foi aí durante essa política de desenvolvimento utilizada, né, por ele. E aí nós podemos observar, por exemplo, o Fusca, né, que era o modelo, né, de desenvolvimento tecnológico aqui do meio de transporte, né? Então era naquela época o símbolo, né, do desenvolvimento. E aí os planos, né, do JK naquele momento, gente, era fazer 50 anos em 5. Então ele precisava do desenvolvimento tecnológico para isso, né? A própria construção de Brasília, de algumas estradas, de hidrelétrica, entrou dentro desse plano de metas aqui, né, do JK, fazer 50 anos em 5. Então, o objetivo desse plano era tornar o Brasil um país mais industrializado, né, que tivesse uma cara nova, uma cara de modernidade, né, meios para alcançar e investir a construção, né, que eu falei para vocês, de estradas, de hidrelétricas, na produção de petróleo, né, então queria-se construir um Brasil novo. E aí foi acontecendo o chamado, né, milagre econômico e foi criado aí a Petrobras, né, que era uma empresa, né, que durante muito tempo foi uma empresa 100% brasileira. O crescimento do Brasil em 2014 foi 0,1% comparativo aos outros países. A China cresceu 7,4%, a Índia 7,2%, né? A Alemanha, né? O Reino Unido vai dar um grande salto. E aí nós vamos ver, então, os aspectos positivos e negativos da globalização no Brasil. O Brasil, então, é um país com a economia em crescimento e ocupa a posição de destaque no cenário mundial, sendo beneficiado aí por diversos aspectos da globalização. Os pontos positivos para isso, sua economia se encontra aberta para o mercado externo, tornando-se, então, um dos grandes países exportadores de commodities atualmente, né? Nós temos aí a inflação é menor em relação às décadas anteriores ao plano real, atingindo então um amplo do mercado interno, além do aumento no poder de compra. O relatório do Banco Mundial, a gente afirma que de 1990 a 2019, cerca de 60% dos brasileiros passaram a um nível de renda maior. Ao todo, 25 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema ou moderada, afirma então esse documento aqui, né, do Banco Mundial, né, com relação ao desenvolvimento. O Brasil é um país com economia em crescimento, já disse para vocês. Os meios de comunicação desenvolveram-se com a popularização do telefonia móvel, da internet, da TV por assinatura. Tudo isso são pontos positivos. Aí você pode observar em 2005 e 2013 a diferença aqui, né, com relação ao desenvolvimento da tecnologia. Aqui você vê um celular no cantinho aqui, né, e aqui você vê todos, né, praticamente com o celular na mão. Então isso é o reflexo, né? E aí nós temos uma sátira, né, o padre aqui fazendo a confissão, né, e ele na internet, né? Quer dizer que a internet, o Facebook, né, traz aí toda a sua vida, né? Então hoje as redes sociais, né, ela se tornou, né, aí esse grande boom, esse grande modelo da tecnologia. No setor de pesquisa foi possível criar e exportar tecnologia, principalmente a tecnologia de combustíveis alternativos,
né, como o álcool, o etanol, né, a criação de softwares. O parque industrial brasileiro tem aumentado muito, encontra-se diversificado em um processo descentralizado. Aqui você pode observar, né, os pontos, né, do número de empresas distribuído pelo Brasil afora, né, embora ainda o Sudeste tenha concentrado ainda, o Sul e o Sudeste tenha concentrado aí os maiores pontos, né, atualmente né, do parque industrial, né, aí nós temos a distribuição. E os pontos negativos, gente, da globalização no Brasil é o intenso êxodo rural, né, a saída do homem do campo para a cidade, o crescente desemprego ocasionado aqui pelo avanço tecnológico, com a substituição do trabalho humano por máquinas, provocando, então, uma concentração populacional nas periferias e nos centros urbanos, o aumento de automóveis e precarização nas redes de transporte, a desigualdade existente entre regiões do país é muito nítido, né? Você pode ver isso muito presente. A questão da educação, né? Você pode observar, né? A criança na escola particular, a criança na escola pública, né? Então você pode ver aí, né? A economia brasileira encontra-se baseada no setor industrial, gerando então empregos principalmente no setor de comércio, prestação de serviço, terceirização, concentração das pessoas do setor terciário, levando então, gente, à hipertrofia nesse setor. Dificuldade de emprego nos setores primários e secundários é maior que em relação ao setor terciário. Então, em 2008, gente, a crise mundial também afeta o Brasil, levando então à diminuição das exportações brasileiras, né? Como se o mundo então estivesse arrochado, tivesse entrado em colapso. As características da globalização. Os pilares aí da globalização, o capital e a tecnologia, o consumo desenfreado, vai crescendo na sociedade de consumo, a nova conjuntura internacional não atinge apenas as economias, mas também as pessoas são afetadas pela elevada concorrência e substituição do trabalho humano por máquinas, pela presente constante desigualdade social, fazendo com que cresça aqui um mundo de pessoas em situação de miséria. Lixo e consumo. Nós vamos ter, então, um aumento cada vez mais de consumo e um aumento cada vez mais na produção de lixo. Né? Aqui você pode observar uma sátira, né, com relação a isso, né, do lixo ao luxo. E aí, gente, um dos exemplos mais claros que a gente tem de crítica de sátira, né, a família Simpson, que faz uma sátira, né, com relação a essa ideia de sociedade de consumo, né, essa coisa da gente consumir o que é estrangeiro, né, o que é de outro país. A outra coisa é a formação de blocos econômicos, né, e aí diminuindo as quedas alfandegárias. Os principais blocos econômicos que a gente tem no mundo, aqui no mundo, é a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e a CEI, né, que nós temos aí gerado por essa questão da globalização, a internacionalização dos fluxos de capitais, né, de dinheiro. Aqui nós temos, então, aqui os Estados Unidos e a pneumonia, né, fazendo uma crítica com essa relação da crise da Bovespa, que é a queda aí, né, nos valores da economia. Com as economias estão mais ligadas ao mercado financeiro, as empresas espalhadas pelo mundo e a venda de produtos mais facilitados, os países e suas economias tornam-se mais vulneráveis às crises quando ocorre e atinge todos os países aqui, né, dessa chamada, né, interligação da economia aqui. E a quinta característica da globalização, gente, é o neoliberalismo, que é a privatização, né, das empresas estatais, a diminuição do salário, a questão da criação do Estado mínimo, né? Então, as privatizações é tirar do Estado o domínio das redes estatais, o arroxo salarial é a diminuição dos direitos trabalhistas, com as reformas trabalhistas, e o Estado mínimo, gente, é o Estado que deve atuar, né, cada vez menos aí na economia. O sexto é a criação, né, cada vez mais da presença das multinacionais, né, presente, né, em diversas partes do mundo. As transnacionais correspondem às corporações industriais, comerciais e prestadoras de serviços, que atuam em territórios dispersos no mundo, ultrapassando então os limites territoriais
de seus países de origem. As empresas transnacionais ou multinacionais, né? Aqui vai criando, então, faz surgir uma DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, vai criando, então, um novo modelo de mão de obra-prima, né, de oferta de emprego. Os países desenvolvidos, né, lucram, enquanto os países subdesenvolvidos vai tendo prejuízo com relação a isso, né? Até a década de 70, as transnacionais tinham produção no seu país de origem, né, como o caso da Tênis, Nike, era feito nos Estados Unidos. Hoje nós já temos, então, várias partes do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, que usa a mão de obra barata, né? E aí a exploração infantil cada vez mais presente por essas empresas multinacionais, né? Então é isso aí, né? A Nike vai fazendo, então, né, de trabalho escravo aí, né, infanto-juvenil. E aí essa sátira, né, o lucro acima de tudo, né? Então, independente do que você faça, lucrar, né, está em cima, mesmo que você destrua o meio ambiente, né, que você mata aí, né, a questão, né, da criança, a mão de obra mais barata, né? É, e aí a China, né, utiliza muito essa coisa da mão de obra barata, as leis ambientais vão ficando cada vez mais brandas, a proximidade da matéria-prima, incentivos fiscais e a homogeneização da cultura. Então a cultura vai se tornando uma coisa única, né? Aqui a música, o cinema, o vestimento, a alimentação. É como se criasse, gente, uma sociedade uniformizada, né? Em que houvesse, então, uma uniformização da cultura e do conhecimento. O barateamento e maior velocidade nos fluxos das informações e mercadorias, né? Em 1930, 80 dólares o minuto da ligação internacional, hoje custa menos de R$ 1. Na década de 70, 60, 25 milhões de pessoas viajavam para outro país, hoje 400 milhões. Né? Então, nós temos aí o que? A globalização aumenta ou diminui as desigualdades? Ela vai aumentando as desigualdades, porque não é todo mundo que pode ter, né, um celular, né, de última geração. Então, a globalização ela gera essa desigualdade social. E aí eu vou concluir essa aula, gente, mostrando isso aqui. Isso aqui é o exemplo mais claro de desigualdade social, né? Não é todo mundo que tem acesso aí a um celular de última geração. Então, isso é o exemplo mais claro da sociedade de consumo. Muitos morrem de trabalhar para ter um celular de última geração. Né? Então, isso é a realidade, né, do processo né, de globalização em diversas partes do mundo. Então, gente, eu termino essa videoaula deixando para vocês um grande abraço. Qualquer dúvida, eu estarei no plantão de dúvidas, tirando as dúvidas de vocês. Eu deixo para vocês, então, um grande abraço, se cuidem e até a próxima videoaula.